Algumas séries são destruídas graças ao péssimo gerenciamento nos casais. Afinal, não há nada mais frustrante do que ver dois personagens que você começou a odiar juntos. Mas e quando o efeito oposto acontece? Quando um casal é tão bom e universalmente reconhecido que ele só aumenta a popularidade da série. Durante as maiores loucuras que eu já vi as pessoas shipparem como um casal, a maior torcida coletiva que eu já presenciei foi sem dúvidas para Luz e Emery em The House. E essa história que vamos ver hoje, como Lumery quebrou a internet. The House é uma série com uma premissa bastante simples que lentamente vai se aprofundando até você não acreditar em como isso passou pela classificação indicativa. Tudo começa com Luz, uma jovem descrita como diferente para outras crianças, quando na verdade ela só não estava conseguindo se encaixar em um espaço porque as pessoas acabavam excluindo, já que ela via o mundo de um jeito mais fantasioso. Com isso, o diretor da escola acaba mandando para um acampamento de verão para tentar obrigar a Luz a cair na real. Felizmente, tudo dá errado. Luz chega nas Ilhas Escaldantes, um lugar mágico em que Luz aprende muitas lições, desde que, embora ela estivesse em um lugar mágico, não significava que ela era escolhida, até mesmo um episódio inteiro para descobrir que ela não aprenderia magia de repente e que ela precisava treinar para isso. Com alguns poucos episódios de história, Luz encontra Emmett, que, meu Deus, ela era uma tremenda de uma babaca, tendo uma certa raiva da humana, ainda bulinando uma amiga da Luz por nada em alguns momentos. Se você está atento no vídeo, deve estar estranhando o fato da Emmett ser o par da Luz e eu dar uma impressão tão negativa dela agora. Isso acontece porque Emmett ser uma babaca foi uma escolha proposital da crew do desenho, porque apesar de querer se demonstrar uma pessoa forte e sem medos, por trás disso Emmett era uma pessoa com muitas fraquezas e sensibilidades, vindo de pais abusivos que implantavam regras para ela seguir, onde uma dessas regras era completamente humilhar pessoas que não fossem de famílias ricas. Eu gosto muito de como esse desenho lentamente vai retratando essa fraqueza da Emmett e começa a desenvolver a relação dela com a Luz a partir disso. O primeiro momento mais marcante das personagens aconteceria no final do episódio da convenção. Aqui Luz tenta proteger King, por isso teve que fazer uma batalha oficial com a Emmett, mas Luz não tinha a menor chance, então Aida aproveita disso para roubar. Lilith, que suspeitava que Ida roubaria, também rouba e dá uma bufada nos poderes da Emmett sem ela saber. No fim, a farsa é descoberta e Emmett é claramente afetada por isso. Emmett pede para a Luz confessar que ela não era uma bruxa, e sem temer, a Luz confessa, mas logo em seguida, Luz diz que estava treinando forte para ser uma. No mundo de The House, bruxos conseguem produzir magia dentro de si, enquanto humanos precisam achar outros meios. Luz aprendeu a usar a magia que vinha diretamente das ilhas com o tempo, e isso impressiona a Emmett. Ela ainda tinha um certo desgosto da Luz por tudo que fez no passado, mas esse simples gesto fez ela reconhecer na Luz algum esforço. Emmett estava treinando desde que se conhecia como pessoa para se tornar uma bruxa capaz de entrar no clã do Imperador. Luz, entretanto, também estava treinando e se esforçando ao máximo, e esse simples gesto começa a criar uma admiração da Emmett na Luz. Uma admiração onde, mesmo a Luz não tendo capacidade nenhuma de fazer um feitiço, com muito trabalho ela conseguiu. Posteriormente na série, as duas voltam a se encontrar sem querer. Novamente, com a Luz estando no lugar errado no episódio e incomodando a Emmett por causa disso. Mas o que começa como algo negativo acaba se transformando no oposto no fim do episódio, com as duas se divertindo juntas. E com a Emmett tendo uma visão mudada da Luz após ela entregar um livro que ela também gostava e mostrar que as duas tinham mais do que parecia em comum. Ela também olha para si mesma e admite que por alguns momentos não foi a melhor pessoa do mundo. O que eu acho legal desse episódio é que é nesse exato momento em que a Emmett vê algum potencial de se aproximar da Luz. Assim como também é que a Luz define que quer ser amiga da Emmett mais do que qualquer outra coisa. Isso só geraria frutos na relação posteriormente, porque daqui em diante as duas vão se aproximando de um jeito cada vez mais progressivo, rapidamente indo de conhecidas para amigas e depois até para melhores amigas, com destaque para Emmett se desculpando com a Willow no episódio 15 falando das suas inseguranças. Mas claro, obviamente o destaque fica pro episódio do Baile Encantado. Meus amigos, foi nesse momento em que a internet começou a se reunir em peso para apoiar esse casal. Eu tenho na minha cabeça que os momentos com músicas em desenhos são os momentos mais lindos visualmente, e ter isso em uma dança é quase perfeito. Você vê a união de Luz e Emmett, como elas estavam fazendo isso uma pela outra. Durante o episódio, Emmett estava com medo de encarar o Gloom, uma maldição que se materializava do pior medo da pessoa. Luz então fala que poderia encarar o Gloom por ela, mas acaba temendo e toma um susto gigantesco quando vê sua mãe brava por ela viver em toda essa fantasia. Emery então aparece e ajuda a Luz. O seu medo se materializa e vemos que o medo da Emmett é ser rejeitada.
Por bem, vocês sabem quem. Por isso elas se juntam para vencer os seus medos com um final bem fofa juntos. Opa, pera aí, vocês estão falando de Lumit sem mim? A Palerva Spide, mano. Eu queria aproveitar esse momento para destacar o pico gigantesco que o assunto Lumit estava tendo naquele momento. Como o próprio ancião de The House e membro da comunidade na época, eu posso confirmar para vocês que o principal desenho da Disney naquele período era a Casa Coruja. Um desenho completamente novo e totalmente espetacular, que só veio a melhorar quando um dos melhores episódios da série foi lançado, que é o Enfrentando os Medos, ou Enchanted Ground Fight, e a internet veio abaixo na época em que Lumit era uma novidade. Inevitavelmente, algumas pessoas mais conservadoras cobraram a Disney por causa do ocorrido, e o pensamento que ficou na maioria dos fãs, e inclusive na minha, é justamente, cara, não existe uma explicação heterossexual pra isso. E a Dana Terrace vendo isso, ela respondeu que é porque não tem mesmo. E eu, cara, achei esse episódio maravilhoso. E um fato um tanto cômico, foi o primeiro episódio de The House que eu assisti e eu parei ele na metade, porque o bagulho tava tão bom, mas tava tão bom mesmo que eu decidi assistir a série inteira e demorou tipo uns 2 dias eu assistir todos os episódios de The House da primeira temporada, porque até então só tinha a primeira temporada. E cara, esse episódio, ele é maravilhoso, ele é espetacular. Eu tenho um apego emocional tão grande, tão gigantesco por ele, porque pra mim ele é o melhor episódio da série, mano. E a cena delas juntas derrotando o Groom, né, é uma das, ou se não a mais emblemática da série. É a cena da série, tá ligado? E eu lembro do quão curioso eu tava pra saber desfecho, né, como o desenvolvimento da Emmett com a Luz iria acontecer, se elas iam conseguir ser um casal, e basicamente o impacto que teve na comunidade foi tão enorme que por bem ou por mal esse chip tinha que se concretizar. Era o que todos naquele momento estavam curiosos e clamando, principalmente depois do episódio Jogue Como Uma Bruxa, que a Emmett solta a pedrada ou All Sports, que meus amigos, cara, foi a gota d'água. O público clamava por Lumit, e isso tinha que se concretizar na segunda temporada, e seria exatamente isso que aconteceria nas próximas temporadas. Acho engraçado como depois disso o desenho só define que Emmett tem um crush gigantesco na Luz e fica envergonhada toda vez que seu nome é citado. Também gosto de destacar a mudança na personalidade da Emmett, porque é nesse momento em que ela começa a defender a Willow e ir contra o seu antigo grupo de amigas. Logo no episódio 2 nós temos um momento Lumiri onde a Luz acaba indo para a casa da Emmett para salvar os seus amigos. No fim elas lutam juntas e é a própria Emmett que salva a Luz, com direito à confirmação de que a Luz tinha uma paixão na Emmett. Por algum motivo que eu não faço ideia, algumas pessoas insistem em procurar falhas nesse casal, dizendo que o processo da Luz sentir atração na Emmett foi rushado, mas eu acredito fortemente no oposto, e fazer esse vídeo só me fez perceber como tudo é arquitetado narrativamente nos mínimos detalhes para Luz ter lentamente a realização da sua paixão na Emmett aqui. O que confirma isso pra mim é que desde o primeiro momento em que a Luz viu Emmett, Luz tenta ter uma amizade, mas a maneira que ela tenta é diferente de como ela tentou com Willow e Gus. Lá eles meio que só desenvolveram uma amizade com o tempo. Aqui a Luz fica preocupada em pressionar a Emmett e ter a sua atenção. No episódio da biblioteca, Luz não só olha para a Emmett de um jeito orgulhosa, como também tenta fazer amizade com os irmãos da Emmett apenas para se aproximar da garota. No mesmo episódio, a Luz se preocupa muito com a sua aparência para impressionar a Emmett e se vestir de Azura. Fora as imensas vezes durante a série que a Luz se preocupa em fazer um clube secreto da Azura apenas entre ela e a Emmett. E como os próprios haters da série falam na época do episódio do Groom, esse olhar da Luz da Emmett não é de quem quer só amizade. O que eu penso é que até esse momento da série existia uma paixão inconsciente na Luz. Essa paixão respirava e estava completamente desenvolvida, mas nunca tinha sido ativada. Faltava um gatilho para ativá-la, o que é exatamente o que acontece aqui quando Luz vê Emmett a salvando de um jeito incrível. Aquilo era tudo o que ela precisava para esse sentimento ser finalmente ativado. E dito e feito, de agora em diante a parte mais difícil estava feita. Esse chip só precisava de tempo para acontecer. E quando a Emily dá um beijinho na Luz no episódio 5, eu fiquei muito feliz em ver a reação das duas após isso. Na adolescência é comum você ficar ansioso no primeiro sentimento de paixão. Afinal, é a reação normal. E The House consegue tratar isso de uma maneira realista sem ferrar o romance. Ambas, Emily e Luz, sabiam o que queriam e fariam de tudo para aquilo se realizar, mas a ansiedade e medo de ser rejeitada era tanta que nenhuma das duas tinha confiança suficiente para arriscar. É como se elas tivessem tanto medo que preferiam acreditar que elas não tinham esse sentimento na outra, unicamente pelo medo de perder a amizade. Mas como é de se imaginar, alguma hora alguém teria que agir. E quando Rory e Ida forçam Luz a fazer algo, o inacreditável acontece.
Everything is so crazy right now, and I have no idea what my future holds, but it would be so cool if you were in it. So, do you want to go out with me? No, I was so ready. I'm sorry, you can say it. Okay. Amity Blight, do you want to go out with me? Yes! Okay! Cara, isso foi simplesmente insano. Acompanhar esse casal e ver as duas se tornando algo foi realmente uma coisa muito marcante na época. Eu sinto que os produtores simplesmente acertaram em cheio nesse chip. Desde que você vê Luz e Emmett em tela, você torce para Lumit ser alguma coisa. E o desenho pacientemente desenvolve isso para ter uma conclusão melhor no clímax. O espaço que eles dão para Lumit é outra coisa que merece ser muito elogiada. Porque na maioria dos casais em desenhos animados, a triste verdade é que, embora eles sejam incríveis, algo que eu sempre senti falta foram interações entre esses personagens depois do casal ser oficializado. Avatar, a Lenda de Aang, é um dos melhores desenhos que eu já vi na minha vida. Quando Aang e Katara começaram a desenvolver um romance entre si, eu torci muito para eles ficarem juntos. E quando o casal finalmente é confirmado no último episódio, eu gostei, mas junto veio uma sensação de querer mais. Mas infelizmente aquilo era a conclusão. Ironicamente, esse padrão se repete muito em chips que eu gosto, mas The House viu isso e decidiu ensinar todo mundo como tratar um romance em um cartoon, e desenvolveu o romance cedo para ainda restar pelo menos uma temporada de Luz e Emmett sendo fofas. A consequência disso é que a cada episódio a popularidade delas vai aumentando. Cada cena de conforto, cada apoio incondicional uma da outra, cada momento adorável, tudo isso foi incrível. E quando o beijo das duas finalmente acontece no penúltimo episódio da segunda temporada, você se sente satisfeito e feliz por ter acompanhado o desenvolvimento de um dos melhores chips dos desenhos animados. Mas, muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu mesmo por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!